Por que tu acha monogamia e comunismo hipócrita? Tá, mas eu ainda não entendi a lógica. Acho meio hipócrita porque a instituição do casamento e da monogamia é uma maneira de controle do proletariado de se buscar novos filhos do controle do corpo da mulher. A transformação em propriedade privada. Complexo demais para uma mensagem de chat. Eu entendo, mas é que, tipo assim, ó. Tá, deixa eu ler de novo. Eu acho que é meio hipócrita porque a instituição do casamento e da monogamia é uma maneira de controle do proletariado de se buscar novos filhos do controle do corpo da mulher e da transformação do corpo da mulher em propriedade privada. Complexo demais para uma mensagem na Twitch, no chat da Twitch. Posso elaborar melhor em outra hora. Tá, beleza, tu pode elaborar melhor em outra hora, mas eu vou falar um pouco do que eu acho. Sim, a instituição do casamento de forma. Da forma que a gente conhece, como sociedade brasileira judaico-cristã, é isso. Mas, não só isso. O casamento, ele é muito mais antigo do que os padrões culturais judaico-cristãos que a gente tem. A monogamia, apesar dela ser cíclica em vários seres da natureza, ela ser ou monogamia ou poligamia, né? Independente e vai ter em vários momentos sociais, em contextos históricos, dentro da raça humana mesmo, se tem os dois movimentos. Então, tipo, vai ter-se formatos de monogamia desde do que a gente conhece por história escrita e algumas coisas, e já essas questões mais sociais, assim, eu não sei me aprofundar se a arqueologia conseguiu rebuscar de povos mais do passado. Então, os dois formatos, eles estão na humanidade há milhares de anos. Agora, o casamento, piripipi popopó, do jeito que ele foi estipulado pela igreja, de que um homem cisgênero vai ter uma mulher cisgênera e que ele vai ser dono desta mulher e ela vai ser propriedade dele. Até porque eu entendo a questão histórica mais pós-cristianismo, pós-catolicismo, onde a mulher, o homem, ele só pode ter, a mulher ela só pode ter aquele cara, porque como o homem que é o que provém, tô falando em questão histórica, né? Não tô falando que eu acho certo. Como é o homem que provém, ele é o dono dos bens materiais. Então, o que acontece? Se a mulher tiver vários homens ou vários relacionamentos onde ela possa ter filhos, não se tinha antigamente como saber se esse filho era realmente desse cara, porque não tinha teste de DNA. Então, né, se criava essa. Apesar de que as mulheres traíam e tinham filhos bastardos, né? Então, tipo, não fazia tanto sentido, mas ainda assim se tinha aquela sensação de domínio, onde tu sabia que o cara sabia que aquele filho era dele, então ele poderia passar as heranças e os bens materiais e, né, todo o paranauê de herança pro filho dele. Então, isso facilitava na dominação do homem. Novamente, não estou dizendo que eu acho isso certo, só estou, né, trazendo fatos históricos. Então, essa monogamia, que é a monogamia clássica catolicista, talvez judaico-cristã, porque mesmo no cristianismo, em momentos anteriores, o formato de como era um casamento era como foi se moldando durante as eras. Sim, eu concordo. Este formato catolicista de casamento, ou até cristão mesmo de casamento, que foi estipulado para ter um amparo, entre muitas aspas, aos bens do homem cis, é realmente. Uh... Aí. Aí, beleza. Tu fala assim, ó. Se tu fala assim, ó.
Baixei demais? Foi isso? Melhorou? Tá bom assim? Tá bom assim? É que tava passando do amarelo e esqueci de botar o bloqueio. Um pouquinho mais, tá? Tá bom assim? Porque eu não quero deixar bater no amarelo, deixar só minha voz batendo no amarelo. Tá de palhaçada comigo, vai voltar pro mesmo volume que tava. Tá, deixa eu concluir meu raciocínio, porra. Mas tá alto. Tá. O que acontece? Se tu chega. É que. Tá, eu acho que só a forma como tu tá expressando, eu acho que, ao meu ver, na minha opinião, é um pouco equivocada. No sentido de que, sim, é. Nossa, minha gata fez um cocôzão ali, furioso. Não, eu não acho nem que tu tenha te expressado mal. Eu acho que tu só limitou um pouco o pensamento. Porque, tipo assim, ó. Sim, o casamento padrão e ser comunista é hipócrita. Eu acho completamente hipócrita. Porque, tipo, tu ia ali fazer o casamento padrãozinho com até a própria repartição de bens já modifica um pouco a estruturação clássica de casamento. Já vamos por aí, né? Tipo, tu fazer uma partilha de bens já é uma coisa onde ambas as pessoas são donas dos bens. Então, tipo, já quebra. Não tô falando se é certo ou se é errado, se é bom ou se é ruim. Mas ele já quebra a estrutura clássica do que é um catolicismo, do que é um casamento católico clássico, onde o homem era dono de todas as posses, dentro dessas posses a mulher, né? Peraí que eu só vou tirar o cocô da minha gata que zoou o rolê, peraí. Aí, voltei. Uh, tá, o que eu posso... assim, ó, eu vou tentar dizer aonde que eu quero chegar, tá? Detalhe, eu não sou monogâmica. Mas, no meu ponto de vista, a não monogamia, a defesa pela não monogamia tá tomando basicamente hoje em dia o mesmo rumo da defesa pelo veganismo. Tipo, muito similar, entendeu? Que é como se só existisse. Tipo assim, ó. Na verdade, toma muito essa coisa de, eu vou defender o veganismo, eu vou defender a não monogamia, independente de estar certo e errado. Não tô falando que tu fez isso, tô falando num quesito geral, tá? No geral que eu vejo por aí. Vou defender isso, independente se os fatos que eu tô citando eles são verdadeiros ou falsos. Por exemplo, quando eu fui vegana, eu tô citando isso por causa da minha experiência própria, não é só porque eu tenho raivinha de vegano, não é isso. Mas, tipo assim, ó, quando eu fui vegana, tinha uma forte tendência a endeusar um cara. Eu nem lembro o nome dele. Só sei que ele era, tipo, o deus dos veganos, assim. Então, tudo que esse cara falasse era lei e ponto final. E daí, quando os cientistas, no geral, começaram a contestar esse cara, dizer, gente, não é bem assim, não é assim que funciona. Aí os veganos dizem assim, mas é por um bom motivo. Então tá tudo bem se não tiver certo. E eu não acho que é assim que a banda toca, entendeu? Eu acho que a ciência, o meio científico ainda é a forma mais perto de verdade que a gente tem, né? Por causa que o método científico é muito funcional e é um dos melhores caminhos que a gente encontrou até hoje. Então eu tento me basear ao máximo nele possível. Tanto é que, por exemplo, esse cara ele falava assim, não, porque os seres humanos eles são naturalmente herbívoros, que foi institucionalizado isso aí de que a gente, na verdade, é onívoro. Porque a nossa mandíbula, bababi, bababá, e deu 1 milhão de teses e coisas de como a mandíbula do ser humano funciona. E daí, teve até um vídeo do próprio Pirula que eu vi um dia que ele falou, não é assim, gente. Assim, ele falou, eu acho o veganismo muito importante, eu acho que é algo super defensável, as pessoas, é muito interessante,
as pessoas buscarem o veganismo. Só que, gente, vamos fazer pela forma correta, sabe? Não vamos defender como se fosse a única forma existente, correta e perfeita do mundo e que a gente é naturalmente feito para isso, porque senão a gente vai cair numa falácia científica, que é usar a ciência de forma errada, né? É tipo tu pegar e dizer assim, oh, não, é isso aqui, a gente nasceu para ser assim e ponto. Não, normal, sempre vai acontecer isso, sempre vai acontecer isso. Vou esperar a propaganda passar. Tá. Então, assim, ó. O que acontece? Acaba que eu vejo muita gente. E daí acaba que muita gente que nem tá nessa vibe acaba entrando no trem junto, sabe? Porque, tipo assim, ó. Eu entendo toda a contestação que se tem em cima da monogamia. E 90% é válido. Só que o problema é que tanto o veganismo, que eu citei anteriormente, quanto a não monogamia, tá tomando atitudes de seita, tá ligado? Tá tomando atitudes de religião, de idolatria. De tipo assim, ó, só existe esse o caminho. Este é o caminho, é a evolução e a salvação, sabe? Pá, o único caminho pra um mundo melhor é o veganismo. O único caminho pra um mundo melhor é a não monogamia. Se a pessoa é monogâmica, então ela tá errada, ela é hipócrita, ela é isso, ela é aquilo, é aquele outro. Se a pessoa, tipo, não for nem. Se a pessoa for vegetariana, a pessoa já é uma carnista, já é nojenta, já é assassina, sabe? Então eu acho que não é o caminho, sabe? Então, porque daí acaba quase tomando um viés de seita mesmo. E eu tô vendo isso muito forte na não monogamia hoje. Agora que a galera vegana tá um pouco mais. Deu uma respirada, sabe? Eu acho que a galera acabou envelhecendo um pouco mais, maturando um pouco mais e pesquisando um pouco mais e a galera deu uma respirada. Mas agora esse furor acabou indo pra galera não monogâmica, sabe? De tipo, monogamia é a escrotidão da sociedade, porque todo formato de monogamia existente na Terra, ele é contra a evolutivo, ele não faz sentido. Aí novamente a gente cai na falácia científica do naturalismo, porque o ser humano não é naturalmente monogâmico. A natureza em 100% não é naturalmente monogâmica, e daí vira quase a mesma falácia que é de pessoas trans não existem porque não são naturais, sabe? Tipo, o ser humano é naturalmente homem e mulher. Então acaba caindo muito nessas falas muito parecidas, tá ligado? Então, tipo assim, ó, o que que eu acho? Agora, opinião pessoal, né? Não tô me embasando em nenhum estudo. A minha opinião é que os dois formatos são válidos. Os dois formatos são válidos. Tanto é que muitos casais não monogâmicos têm períodos de monogamia. E às vezes períodos que duram anos. Então eu acho que assim. Eu só não gosto desse tipo de fala de se a pessoa é monogâmica, ela é hipócrita por causa disso, disso, daquilo, sabe? E porque eu acho que não. Uma pessoa pode ser totalmente comuna, radical de esquerda e ser monogâmico. Eu acho que não tem. Uma coisa não desmerece outra. Outra coisa é se a pessoa ela tá realmente objetificando a pessoa que ela tem do lado dela. Aí é outra parada. Porque dentro da própria não monogamia existem diversos vieses. Não existe um formato de não monogamia. Eu tô saindo com uma pessoa que é não monogâmica, mas tem ciúme, por exemplo. E tá tudo bem. Só que eu acho que acaba se tornando muito pontos muito opostos, sabe? Ou a pessoa é monogâmica e travada e a outra pessoa é o objeto dela, ou a pessoa é tipo, nossa, 100% liberta, sem. Eu não tenho nada, tipo, sabe? Não, mano, não é assim, né? O que pega na militância é a falta de debate sobre isso. As pessoas estão ali vivendo uma monogamia sem questionamento. Mas isso eu acho que
que não acontece com pessoas de esquerda e comunistas. Porque, tipo assim, ó, quando a pessoa ela é comunista mesmo, ela já é uma pessoa questionadora. Pra tu chegar ao nível de ser comunista, uma coisa é tu ser de esquerda, né? Tipo, tu pode ser uma esquerda centro, tu pode ser uma esquerda, aquela esquerda, tipo, de não confrontamento, é uma esquerda de. Tipo, às vezes tu só é progressista, vamos dizer assim, né? Tu é de uma esquerda só ali na vibe mais progressista, tu pode até não ser tão questionador. Então, às vezes, sei lá, tu já nasceu, já foi criado numa bolha de esquerda e tu só tá seguindo os caminhos. Mas tu chegar no nível de comunismo, eu acho que tu já se tornou questionador o suficiente pra. pra. Uh, pra questionar esse tipo de coisa, sabe? Dentro do teu relacionamento, dentro do relacionamento das pessoas que tu conhece. Então eu acho que é difícil, sabe? Uma pessoa que é monogâmica e é comunista e não ter questionado esse tipo de coisa, sabe? Ciúme e não monogamia andam muito juntos. Acho muito uma falta de característica de pessoas. Uma falsa característica de pessoas. Exato, sabe? Então, é que, tipo assim, ó. Outra coisa que eu vejo. Isso é questão da minha idade mesmo. Ah, eu já. Por causa da transição em si, eu já vivi em vários meios. Eu vivi em meios héteros, cis, normativos, machistas, ao extremo. Eu vivi em meios ultralibertários, onde, não, eu sou uma pessoa que só tem afetos, não tenho nada que seja 100% fixo, porque ser fixo é um sinônimo de monogamia e eu já vou estar colocando regras e leis em cima da outra pessoa. Então, tipo, eu vivi nesses dois âmbitos, assim, nesses dois polos. Não só nesses dois, diversos meios e âmbitos, né? E eu perdi totalmente a linha de raciocínio que eu tava tendo. Mas eu vou ler o que tu tá dizendo. Concordo contigo sobre esses questionamentos, mas das pessoas que me conectei ali passaram essa vibe. E tô profunda nos questionamentos o suficiente para querer debater e falar sobre revolução total. Ah, tá. Lembrei o que eu ia falar. O que acontece? Eu vou usar um exemplo que eu uso bastante, que é a mulher 30 anos mais que teve o primeiro namorado na escola. Ela tinha, sei lá, 13, 14 anos, o boy também, porque era da mesma série. Tô usando um exemplo que eu vi muitas vezes acontecer, tá? Tipo, não é só um exemplo tirado das vozes da minha cabeça. Várias pessoas que eu conheci, né, passaram por isso. Então, tipo assim, ó, aquela mina de 30, 35 anos que passou a vida inteira com a mesma pessoa. Ela passou, namorou, ficou com o boy sei lá, no primeiro ano. E do primeiro ano ali, com uns 14, 15 anos de idade, sei lá que idade que tem quando tá no primeiro ano, hoje em dia. E daí, conheceu só aquela pessoa ali. E foi, namorou, casou, teve filho, teve família, aquela família tradicional brasileira, padrão brasileira, vamos dizer assim. Né? Não tô dizendo nem que a pessoa seja de direita ou algo do tipo. Mas o tradicional, homem cis, mulher cis. Começaram lá na escola, se casaram, tiveram filhos, bibibi, bababá, pipipi, bababá, tá? E daí, sei lá, padrão também. Depois a mina foi fiel ali, ficou só com ele a vida inteira e com 30 anos de idade descobriu que o cara já traiu ela com 15 pessoas. Aí a mina descaralha, nunca beijou outra boca, nunca transou com outra pessoa, nunca viu outra pessoa pelada, só conhece o pinto do ex-marido. E daí, tipo, termina com o cara, porque descobriu a traição e bababi, bababó. E normalmente, não tô dizendo que é 100%, mas normalmente, essa mina descaralha. E daí, ela quer viver todo o tempo perdido. Ela quer fazer tudo a níveis extremos. É de beijar outras bocas a cheirar cocaína no pau de um desconhecido no meio de uma festa. Nada contra, cada um faz o que quer. Mas eu trago esse exemplo como um exemplo de como a sociedade funciona.
a gente passou tanto tempo num sistema padronizado de monogamia e dessa monogamia estrutural clássica, que agora que a gente tá tendo uma discussão sobre isso, a gente quer ir pro extremo oposto do oposto do oposto do oposto do oposto, e tudo que tá daqui pra cá não tá certo. Porque, tipo, tudo que tem assim, ó, 0,1% a menos do que aquele outro extremo oposto que a gente conquistou agora como sociedade, tentando. Como é que é? Tentando reivindicar coisas diferentes do estrutural. Tipo, se tiver 0,1% pra esquerda, pra direita, ou tipo, pra trás, de forma negativa, entre muitas aspas, tá errado. Sabe? Então, tipo assim, ó, é só o formato extremo muito, muito oposto que tá certo. E eu vejo muito isso, muito isso. Agora que eu voltei, que eu tava voltando pro Tinder há uns tempos atrás, eu comecei a conhecer muita gente, né? Muita gente. E eu tenho, pelo meu jeito de ser e as coisas que eu gosto, eu tenho muito mais facilidade de conversar com pessoas mais novas. Agora que eu tô saindo com uma pessoa com a mesma idade que eu, tipo, poucos meses de diferença, eu acho. E que é a mesma vibe que eu, assim. Então, tipo, normalmente eu me relacionei em todos os sentidos com pessoas sempre mais novas. E eu vejo isso muito forte nas pessoas mais novas, de que assim, ó, ou é não monogamia ou tá errado. Ponto. Sabe? E eu acho que as coisas. Eu acho que a gente acaba caindo naquele mesmo problema dos tons de cinza. E não é os 50 tons de cinza, tá? É os tons de cinza. De que não é tudo preto ou branco. São zilhares de tons de cinza, sabe? Concordo muito, eu falo de maneiras intensas que são bem isso, mas na hora de viver é bem mais humanizado o processo. Não, eu te entendo, e eu vejo também isso nas pessoas mais novas. É que eu acho que as pessoas mais novas, elas estão com tanta gana de sair desse mundinho onde os pais e os avós colocaram elas, que elas acabam agarrando aquilo com unhas e dentes de um jeito que, tipo, ai, não monogamia, só existe isso, porque senão tu é um doutrinador, escroto, abusivo, estuprador de esposas e tipo, sabe? Calma. Vamos respirar. Também é. Também tem gente assim. Também tem escrotidão absurda dentro da, não monogamia, da monogamia. Óbvio que tem. A gente tem uma questão estrutural absurda que tem que ser desbancada dentro da monogamia. Só que virou uma parada assim, ó, vamos matar a monogamia, sabe? Tipo, vamos. Isso aqui não pode existir, porque monogamia é errado, porque monogamia é objetificar outra pessoa, é transformar ela na tua escrava sexual. Calma, gente, não é assim, sabe? Das festas do Fred Mercury. Eu não vou em festa, meu bem. Não vou em festa. Não saio, não curto. Tô bem caseiro. Bem papo de véia. Já tive os meus momentos. Mas sei de histórias. Não, bah, eu tô. Bah, minha casa, tranquila, é bem de boas. E isso é o mais legal. Isso é o mais legal das pessoas entenderem os vários tons de cinzas que a vida tem, sabe? Porque tu pode ter um relacionamento monogâmico super de boas. Super suave. Da mesma forma que pode ter um relacionamento não monogâmico absurdamente tóxico, nojento, escroto, e que depois que tu sai dele, tu fica assim, meu Deus, eu quero me matar, sabe? Tipo, como é que eu sobrevivi a essa porra? E vice-versa, né? Então eu acho que as coisas não são tão certas, infelizmente. Né? Quem dera que fosse que a vida em sociedade fosse mais lógica como a matemática e a física são, né?
Se ela tivesse preso essas mensagens. Pode crer. Ou como o positivismo quer ser. É que, tipo, a gente realmente tem que. A gente tem que ser combativa, sim, mas ao mesmo tempo nem tudo é ser guerrilheira, sabe? Nem tudo é pegar em armas. Vamos dizer assim, né? Tipo, figurativamente falando. Então eu acho que as batalhas elas têm que ser travadas sim, mas com calma também. Porque o que aconteceu? Vamos usar a história de exemplo. O que aconteceu com o veganismo? Mano, a galera começou a detestar. Ao invés de fazer a galera entender, entender o quão incrível isso pode ser pra sociedade, a galera simplesmente começou a odiar veganismo. Odiar, sabe? Então eu acho que esse rolê pode acabar acontecendo com a não monogamia também. Chegar um momento que o bagulho. Porque já tá. Eu, que sou velha, e lido não, mas tipo, tenho muito mais contato com galera mais nova. Mano, chegou no momento onde eu falo assim, não, vou ser monogâmico porque eu não aguento mais essa gente, tá ligado? Porque era uma religião, todo mundo queria doutrinar. E daí é louco porque dentro da não monogamia tem 87 mil tipos de não monogamia diferentes, daí começava a ter briga entre a não monogamia, sabe? Me apresenta essas pessoas. Tô precisando. Ah, pior que eu tô bem conexões só por internet mesmo, assim, não tô saindo basicamente pra rolê nenhum, assim. Então eu não tenho. Oi, oi! Estávamos tendo todo um papo sobre não monogamia, comunismo. Vou pegar o vinho então. Eu tô só com a garrafa do vinho, mas dentro é água. Mas é isso, que nem tu falou. Amei essa palavra. Amenidades. Eu acho que a gente tá batendo muito em amigo e tá gastando a raiva em amigo do que realmente batendo em quem realmente precisa ser batido, tá ligado? E isso é uma crítica principalmente à galera da esquerda. A esquerda tá se espancando entre si de uma forma tão absurda, que daqui a pouco não vai sobrar nada nem pra lutar contra a direita, tá ligado? Porque, tipo, a direita tá sentada assim, só vendo a gente se espancar, tá ligado? E daí, tipo, a galera tá com foco em brigar se monogamia ou não monogamia tá errado ou certo, enquanto a gente tem pautas muito mais importantes e absurdas acontecendo. Óbvio que a monogamia clássica tem muito a ver com o feminismo, tem muito a ver com a objetificação da mulher. Sim, com certeza. São pautas ultra importantes. Só que o bagulho se perde. Entendeu? Aí, tipo, em vez de tu bater nesse estilo de monogamia, nesse casamento entre homem e mulher, de um formato cristão, e que às vezes acontece entre mulher e homem, que repetem o mesmo estilo da heterossexualidade. E, tipo, só que daí, em vez de bater aqui, às vezes esse aqui nem tá tomando a porrada, entendeu? O que tá tomando a porrada é a pessoa só que é uma monogâmica super de boas, que estão tudo bem se a pessoa rolezar, se a pessoa fazer o que ela quiser da vida, e se acontecer de ficar com outra pessoa, ela só vai ficar triste, mas vai ter que conversar e dialogar, e talvez terminar, mas vai terminar em paz e entendendo outra pessoa, sabe? E daí, tipo, essa pessoa tá apanhando, tomando socão na cara da galera sabe? Mas eu já converti algumas feministas em não monogâmicas pelo discurso do Kollontai. Eu vou ler esse discurso do Kollontai, mas eu não. Eu acho filosofia e pensamentos algo importante, sim, mas eu. Sei lá, eu acho que focar o formato de tu pensar em uma pessoa, em um livro, em um pensamento é muito complexo.